Primeiramente, queria agradecer a todos que estão presentes. E eu vou falar de uma energia, como a gente fala muito na Ordem Rosa Cruz, né, de energia. Existem vários tipos, existem dois grandes tipos de energia que eu vou apresentar para vocês. Mas existe uma energia muito poderosa que vai além do poder da lei da atração que todo mundo fala por aí, de mecânica quântica. Está diretamente relacionada à mecânica quântica, mas é muito mais relacionado ao poder de realização daquilo que a gente quer fazer, né? E é o poder do silêncio. Essa é uma energia extremamente poderosa, né? Como o próprio título diz, porque ele tem a função de criar e também ele pode ter a função de evitar destruir. Tá? Então, o silêncio, a gente costuma dizer que o sábio, ele mora dentro do silêncio. Saint-Martin, que é da ordem martinista, né, ele diz uma coisa muito interessante que a gente aprende logo no início, né, quando a gente vai estudar o martinismo. E eu trouxe essa informação para dentro dessa palestra. Ele diz assim: desejei fazer o bem, mas não desejei fazer alarde, porque eu percebi que o alarde não fazia bem, assim como o bem não faz alarde. Então eu achei essa citação de Saint-Martin extremamente profunda. Ele diz assim: quando você de fato quer fazer o bem, faça no silêncio. Não precisa fazer alarde, porque na verdade o alarde ele funciona como uma perda de energia. Então, fazer uma breve introdução. Todas as vezes que você abre a boca, né, ou você libera uma poderosa energia. Se cada um de nós conseguíssemos aprender a controlar essa nossa energia, ela poderia trazer muita saúde, relacionamentos, muitos relacionamentos melhores, né? Iríamos sem dúvida alimentar o nosso sonho, curar o corpo e, consequentemente, energizar a nossa mente. O problema, porém, é que sempre temos muito a dizer, onde na verdade deveríamos ficar calados. Existe uma máxima muito interessante que Deus, né, ele constrói tudo de uma forma perfeita. Ele diz assim: você tem 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para que você ouça mais e fale menos. Existe um poder enorme, mas enorme mesmo, dentro do silêncio. Existe sabedoria no silêncio. Existe o poder da criação no silêncio. Pense por alguns momentos no Sol, na Lua, né? Todos os astros do Sol, eles cumprem perfeitamente o seu papel. A planta, a grama cresce, né? O Sol se move e ninguém faz barulho. Porque não precisa. Porque se eles fizessem barulho, eles perderiam energia. Mas a gente está falando tanto de energia, né? E o que é energia de fato? Energia é um termo que deriva do grego ergos, que significa trabalho. Ou seja, energia é trabalho. Energia na física está associada à capacidade de qualquer corpo produzir um trabalho. Ação, movimento, qualquer tipo de trabalho físico. Energia não pode ser criada nem destruída, né? A gente aprende muito isso dentro da Ordem Rosa Cruz, que você tem a energia de transmutação. Então, o que é isso? A pessoa morreu, acabou. Não, não acabou. Uma outra energia continua reagindo, que é a energia de decomposição. Então, a energia nunca para. Ela sempre se transforma. A energia não pode ser criada nem destruída. Se move pela forma e através da forma. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, Deus é energia. Como nós também somos. A partir do momento que ele fala que nós somos a sua imagem e a sua semelhança, nós somos também energia. E existem 2 tipos básicos de energia, né?
Primeira, energia da matéria, que é aquilo que a gente vê se transformando, né? Quando você vê uma água fervendo, quando você vê alguma coisa que se quebra, o próprio efeito da chuva, como está mostrando aqui, né? Então o sol cria as nuvens precipitam e caem novamente em forma de água. Então isso é uma energia que a gente consegue perceber, que a gente consegue medir de uma forma muito mais fácil. Mas existe um outro tipo de energia, isso é um pouco mais sutil, mas não tão menos poderosa, que é a nossa energia da mente. Então tem uma síntese da criação no silêncio. Então quando a gente vai falar de criação, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos silenciar. Tá? As coisas se criam no silêncio. É a partir daí que a gente começa a potencializar a energia. Parece simples, como está dizendo aqui, mas não é fácil. Você cria o que deseja na sua mente, coloca sentimento no seu coração, e a partir do momento que no silêncio eu crio na mente e sinto no meu coração, eu gero uma energia chamada energia eletromagnética. Então, energia elétrica do cérebro e energia magnética do coração. A energia eletromagnética é o que faz tudo se mover. Por exemplo, nós só temos o nosso planeta girando de uma forma coisa dentro de um sistema porque tem um ferro no núcleo e esse ferro cria um campo eletromagnético junto com a temperatura. Exatamente da mesma forma, quando nós pensamos, visualizamos e sentimos, nós também criamos uma energia eletromagnética daquele campo que nós estamos visualizando. Esse é o princípio de criação. Mas isso não acontece falando, isso acontece no silêncio. E é por isso que, por exemplo, na Ordem Rosa Cruz, a gente sempre trabalha com o princípio da meditação. Bom, depois que a gente pensa e cria todo esse filme com um campo eletromagnético, desejando de fato aquilo, já visualizando e sentindo e percebendo como aquilo já tivesse acontecido, como consequência as coisas vão se arranjar no campo material. Então a energia sutil, que é a energia da mente, ela se conecta com a energia material. Trazendo um paralelo, é como se nós pensássemos como funciona a mente inconsciente e a mente consciente. A mente inconsciente é aquela que cria, é aquela que gera o comportamento. A mente consciente é aquilo que faz isso acontecer no mundo físico. Da mesma forma, a energia sutil, muito bem desencadeada, ela vai buscar, e vocês vão entender isso lá na frente como isso é feito, ela vai buscar no campo material, onde nós percebemos com os 5 sentidos, a criação daquilo. Mas o segredo para que tudo ocorra é uma concentração focada. Nós não podemos perder energia e por isso precisamos ficar em silêncio. Percebe que quando você fala demais, você perde o poder de concretizar aquilo que você desejava. Eu acredito que isso não aconteceu só comigo, né? Mas acredito que alguém já passou por essa experiência também. Pensando em alguma coisa, fala, puxa vida, isso é muito legal. Eu vou fazer isso para mim. E você conta para algumas pessoas e de repente aquilo acaba não acontecendo. Por que aquilo não acontece? Porque naquele momento você perdeu a energia de criação. Abriu a boca na hora errada, perdeu o foco e possivelmente abriu a boca para a pessoa errada. Porque se aquela pessoa está torcendo para que aquilo não dê certo, além de você perder a energia quando você abre a boca, ela suga o restante da sua energia. E pode ser que aquilo nunca mais venha a se concretizar. Por isso que o certo é, fala depois que estiver pronto. Tem um vídeo que eu vou pedir para vocês depois, procurem no YouTube, chama O Farol. Infelizmente eu tentei colocar aqui, eu acabei não conseguindo. É um vídeo que conta toda uma história e não tem nenhum diálogo.
Então, infelizmente, como eu não consegui colocá-lo aqui, eu falo para vocês, procurem no YouTube, chama O Farol. Ele começa tudo branco, é como se fosse um desenho, mas a história é magnífica e não tem nenhum diálogo. Então, por aí vocês já vão começar a perceber, vão poder perceber o poder que o silêncio tem. O silêncio hoje é uma ferramenta extremamente preciosa, uma vez que a gente vive, né, absorvido numa imensidão de tarefas diárias para cumprir, né, pressão social, a gente está constantemente sujeito a mudanças, mudanças diárias, mudança na vida, de trabalho, de casa, né, amigos. Então, quando a gente está esgotado, o que, que a gente faz? A gente vai para o silêncio. Então, a gente vai fazer uma meditação, vai descansar, né? Vai dormir. Quando a gente dorme, o que acontece? Existe uma recuperação da energia. Todos os nossos órgãos, as nossas células, elas são recompostas dentro do sono. Por que dentro do sono? Porque você está no silêncio. Muitas pessoas podem dizer, não, mas Marcelo, mas é porque nós estamos em repouso. Mas você pode ficar sentado em repouso e não ter uma evolução como você tem no sono. Sono é um silêncio absoluto. Silêncio pode não parecer, mas o silêncio é uma energia. Já sentiu, né? Algo ruim quando você contou? Lembra que eu falei, às vezes contar alguma coisa para alguém e você sente que depois que você falou, falei na hora errada. Você sente um frio na barriga, alguma coisa não ficou legal. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa pode até ser inconscientemente que ela esteja torcendo contra aquilo que você está falando, contra aquilo que você quer fazer. Porque muitas pessoas acabam agindo dessa forma porque na vida delas as coisas não deram certo e elas não querem que na sua também dê. Tá? E às vezes, como eu digo, né, pode até ser inconsciente. Então, a melhor forma é para realizar aquilo que você deseja, pense na sua mente, crie um campo eletromagnético e vá construindo aos poucos, sem falar nada para ninguém, exceto para alguém que seja absolutamente necessário e para alguém que esteja realmente torcendo ao seu favor. Diria para vocês que são poucas as pessoas que fazem isso. Pois bem, o silêncio é mais do que a ausência de ruído, né? É uma fonte de paz, tranquilidade. Então é fundamental para que as coisas se rearranjem de uma forma positiva, que primeiro a gente tenha um equilíbrio emocional. Não adianta nada você visualizar, fechar os olhos, fazer uma visualização sem que você não esteja emocionalmente bem. E isso eu falo em todas as técnicas que eu aplico, que eu ensino as pessoas a aplicarem. Reiki, por exemplo, radiestesia. Se você não está bem naquele dia, não faça. Porque isso vai criar um ruído no processo e pode ser que ou não aconteça nada, ou piore uma situação. Então, primeiro é ter um equilíbrio emocional. Né? O silêncio é conseguir ouvir a nós próprios. Né? Então, eu tenho que saber, eu estou bem. E deixar a voz interior nos guiar. Se a gente sente naquele momento que não está legal para fazer alguma coisa, e aquela voz interior diz assim, agora não é a hora, não importa o que esteja acontecendo, não importa quem esteja lá, não importa quem esteja esperando você, você fala agora não é a hora. Já aconteceu, olha que situação complexa. Eu abri um processo de constelação e falar para a pessoa, olha, vamos marcar outro dia porque hoje não dá. Por quê? Porque o campo não abre. E por que o campo não abre? Não sei. Pode ser que porque eu não esteja bem, não seja o tempo da pessoa. Então não adianta. Tem que esperar um outro dia, esperar tá tudo bem,
e iniciar o processo tudo de novo. Porque senão não vai adiantar. E quem diz que se a situação está legal ou não para a gente fazer alguma coisa? Dentro do nosso eu interior. Isso só acontece no silêncio. Na verdade, né, nós estamos constantemente a ignorar o que existe uma força interior em cada um de nós, né, que é capaz de levar para um estado de quietude incrível. Estado que nos permite refletir sobre as nossas vidas e sobre aquilo que desejamos. Um estado que aciona as nossas mentes e transforma os pensamentos em ferramentas e nos leva à execução. Mas o silêncio não é só a voz interior. O silêncio ele é capaz de mudar vidas. Quantas e quantas vezes eu ou outras pessoas, né, imagina fazer alguma coisa e não consegue, né? Por quê? Você quer fazer alguma coisa, você deseja fazer alguma coisa, mas a sua voz interior diz não. Agora não é o momento. E você ignora essa voz interior. O grande problema da gente ignorar essa voz interior é um dia ela não falar mais conosco. Dentro da Ordem Rosa Cruz nós temos a columba. Quem conhece sabe que o símbolo da columba está toda de branco, porque na verdade a columba representa a nossa consciência. Essa consciência é o nosso eu interior. O símbolo dela é o silêncio. Ela age no silêncio. E ela é extremamente poderosa. Imagina um assassino. A pessoa, ela sabe que matar é errado. Ela mata uma pessoa. Primeira vez que ela mata uma pessoa, ela vai ficar provavelmente bem perturbada. Aí ela mata uma segunda. Ela ainda está perturbada com o processo. Ela mata uma terceira. Já não fica tão perturbada. Mata uma quarta. Na quinta, na sexta, a consciência nem fala mais com ela. Então, o não dar ouvido para a consciência é ignorar o contato de uma força maior querendo falar com você. Porque nós estamos acostumados a perceber aquilo que são somente os 5 sentidos. Mas não é só isso. A sua voz interior ela está dizendo assim, não faça isso. E agora você decide fazer. Quando você decide fazer e você se arrepende, e você percebeu que fez algo errado, tá tudo bem, desde que você aprenda com isso. Agora, quando você começa a fazer isso mais uma vez, a voz interior vai ficando cada vez mais fraca. Chega a um ponto que você está sendo guiado sozinho. A partir de agora, você está por conta própria. E agora? Agora, a probabilidade de você se meter em coisas erradas, em confusão e se arrepender é muito maior. Então, comece a dar ouvido à voz interior. E ela vai te ajudar a criar as coisas. Como está em Mateus 15:11, né? Cita aqui. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Então, a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai dizer. O silêncio, né? Se refletirmos sobre a situação, sobre a citação, né? Facilmente concluímos que o ruído é um condutor de inquietude, de violência, zangas e conflitos. Mas nós somos os autores do ruído. Sempre que interrompemos, sempre que nos ignoramos, sempre que recusamos ouvir, sempre que pretendemos nos destacar, sempre que a gente quer passar por cima da voz, a gente cria um ruído. E o ruído, dentro da lei da atração, ele funciona como um medo ou uma desconfiança. Imagina que você está visualizando algo que você quer. Você joga toda a energia nisso, você coloca todo o seu foco nisso. Você faz um grande trabalho. E por algum momento,
surge no seu coração, mas eu não sei se realmente isso é possível. Nesse exato momento, tudo que você fez foi por água abaixo. A lei da atração, o poder da atração, ele não funciona com a dúvida. Sempre que você coloca uma dúvida, uma violência, zanga, interrompe o processo por alguma forma, pode começar tudo do zero de novo. Porque você acabou de criar ruído. Você está alinhado com um patamar do seu desejo. Quando você cria esse ruído, você desalinha o patamar. Você vai encontrar qualquer outra coisa. O quê? Aquilo que você pensou de fato, que você sentiu. Algo que te deu medo, algo que te deu zanga. Mais disso que você vai atrair para sua vida. Aquela tal história. Quando você levanta da cama e você bate o pé em algum lugar, e você já começa a xingar, o seu dia pode ir mal. Então, quando você percebe e você, no silêncio, absorve aquela energia ruim, transmuta essa energia para uma energia boa, as coisas podem mudar. Mas tudo depende de nós e da nossa consciência. Por isso é necessário ouvir a consciência no silêncio, para que a gente, para que cada um de nós, como seres humanos, alcance a excelência. O poder do silêncio, o método. Então aqui eu vou passar algum método para vocês. É muito simples, acredito que muitos até conheçam, mas é importante aprender o seguinte: quando você fizer alguma coisa de visualização, não conte para ninguém. Mas é para ninguém mesmo. Então ele começa assim: observe. Sim, observe o que rodeia a sua vida sem questionar. Como é que você está à sua volta? Sem questionar, sem emitir qualquer ruído, sem qualquer julgamento. Veja quão bom e quão bela é a natureza. Quão bela é a vida. Observe tudo. Pessoas, forma, como as pessoas se relacionam, os animais, como os animais interagem. Simplesmente observe. Você pode fazer isso fisicamente, você pode fazer isso mentalmente, criando um ambiente. Depois que você observou tudo isso, você escuta. O que você escuta? Vamos imaginar que eu estou visualizando que eu quero um carro novo. Então eu tenho que escutar o barulho do carro. Eu tenho que escutar abrindo a porta. Eu tenho que escutar eu ligando o carro. Eu tenho que sentir sentando no carro. Eu tenho que olhar tudo à minha volta. Eu tenho que perceber com muita nitidez. Depois que eu fiz isso, eu atuo. Atuo pensando, sempre no silêncio, sempre aqui. Como se eu já estivesse caminhando com o carro. Como se aquele carro já fosse meu. E eu ouço as pessoas, eu ouço o carro, eu ouço o barulho quando eu me mexo dentro do carro. E não questiono. Porque se nesse processo do que você está querendo fazer e criar, você criar uma dúvida, realmente não vai acontecer. Então, como que a gente faz para a gente treinar esse exercício? Comece sempre com algo pequeno. Com algo que você conscientemente sabe que é plausível. Para você não criar um conflito entre a sua mente consciente e a sua mente inconsciente, onde estão as crenças limitantes. Então, vamos criar, sei lá, por exemplo, eu chegar na cidade e ter uma vaga. Eu me vejo estacionando nessa vaga. Quando você faz isso, você vai para esse local e você percebe que existe uma vaga, comemora. Comemora, porque isso, a sua mente inconsciente vai falar assim, uau, não é que isso aí é possível? Porque o problema não é sua mente consciente, é sua mente inconsciente que te bloqueia. Quando você mostra para ela, olha, conseguimos, né? E fala no plural, conseguimos. Você traz a sua mente inconsciente junto com você, ela começa a comemorar com você, então ela percebe que realmente isso é possível. Aí você faz isso com algo maior. E quando você vai fazendo isso mais, e mais, e mais, você começa a se superar. Mas é muito treino. O silêncio e a força espiritual. Tão logo surja em você um pensamento,
trate de retê-lo. Não pronuncie. Nutre esse pensamento. Como se fosse uma planta. Pega ele com carinho, pega essa planta, pega esse vaso, rega. Quem? Só você. E vai regando. Quando você rega, você vai comprimindo essa energia. Por quê? Porque você está contendo aquilo numa região somente sua. Quando você faz isso, você ganha força. É como se fosse uma panela de pressão. E é essa força que você pegou, essa ideia, começou a nutrir, começou a sentir que aquilo é uma coisa boa para você. E você sente em todo o seu corpo, e você pensa e não conta nada para ninguém, você está gerando mais força. Quanto mais força você gera, mais a possibilidade de criação daquilo você tem. A pressão e a compressão geram propriedades de atuação magnética. Lembra que eu falei do campo eletromagnético? Então, quando você nutre aquilo, vai nutrindo dia a dia, você cria realmente um campo eletromagnético. Porque pode ser que não aconteça na primeira vez. Então você tem que ir nutrindo 1, 2, 3 vezes. Segundo a lei, tudo que você atrai, o mais forte atrai o mais fraco para si. Vocês vão entender. Forças de pensamentos análogas serão, através disso, atraídas para todas as partes, seguradas, reforçando cada vez mais a força do próprio pensamento primitivo. E, apesar disso, atuam de modo que premia forma gerada e se vá moldando pela junção de formas alheias. Vocês vão entender? Está confuso, mas vocês vão entender. Transformando-se e adquirindo formas variáveis até atingir o seu amadurecimento. Sentes tudo isso dentro de ti, todavia não julgues, sempre que seja unicamente a tua própria vontade, mas uma coisa alguma inteiramente a tua própria vontade tem sempre junto algo alheio. A lei da atração atrai os semelhantes. Então o que ele está dizendo? Tudo isso aqui está dizendo o seguinte: a partir do momento que você pensa, que você se concentra, que você gerou uma pressão eletromagnética, se você, em algum momento, entrar o princípio da dúvida, entrar no princípio do medo, ele vai pegar essa força, que são as coisas análogas, ele vai pegar essa força e vai começar a atrair justamente o oposto daquilo que você quer. Então, racionalmente, você está querendo alguma coisa. Mas a sua força magnética, que é mais poderosa que a força elétrica, vai começar a atrair aquele medo que você está sentindo. Então você está usando agora a energia do silêncio para atrair uma coisa que você não quer. E você vai atrair. Entende o que ele quer dizer aqui como análogo? Então eu tenho que estar limpo, concentrado e focado. Focado não é só focado na visão. Eu tenho que estar focado na visão e também atento para a minha emoção. A coisa pode parecer absurda, mas se for boa, não julgue. Deixa a energia vir. Quando você faz isso, você acredita nisso, você coloca energia nesse sentido, o que acontece? A energia da dúvida não prevalece. Quando a energia da dúvida não prevalece, você começa a atrair efetivamente aquilo que você quer. Entendeu? Bom, dentro do processo criativo. Então, vocês entenderam que a lei da atração, você pode praticar o exercício que você quiser da lei da atração. Se você for uma pessoa tagarela, a probabilidade daquilo que você quer se concretizar é extremamente baixa. Por quê? Porque você perde energia de foco, você perde energia de atenção, que é o que vai impulsionar a lei da atração. O que te diz esse fenômeno, né? Que somente na fusão de muitas partículas algo perfeito pode ser criado. É isso mesmo? Isso está certo? Vamos ver. Não, mas sim formado. Então a gente não cria. E esse é um conceito interessante. Nós não criamos absolutamente nada. Nós formamos.
pois realmente não há nada de novo que ainda não foi criado. Todas as partículas, as moléculas, elas já existem. Então elas cumprem o que? Apenas impulsionar essas partículas para que elas atuem na direção do caminho perfeito que traz a fusão. A criação é para nós, na verdade, uma construção. Aí, bom, então a lei do silêncio já explica esse contexto. Eu não crio nada. Vocês já viram, dentro de química, o balanceamento de moléculas? Quando você coloca água e você coloca açúcar. Quando você coloca água e você coloca açúcar, você tem um terceiro elemento. Você tem um elemento que é a água, que não tem gosto de nada. Você tem um segundo elemento, um açúcar, que é doce. Quando você mistura isso, você tem um terceiro agente, que é água doce. Certo? Então, o que nós fazemos na nossa mente? A gente começa a fazer com que essas moléculas que já existem comecem a criar uma forma daquilo que eu quero. Então, o universo vai buscar essas moléculas e vai atrair a pessoa que você precisa, o livro que você precisa, o curso que você precisa, a palestra que você precisa, o que você precisa para começar a criar aquilo que efetivamente você quer, que é a água com açúcar. Da mesma forma, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa. Desde que não haja dúvidas, desde que você entenda que você está formando o processo. Pensa no objetivo final, mas pensa também em como as moléculas poderiam ir se formando para juntar aquele carro. É mais ou menos assim. Imagina que você quer um computador novo. Então você vê o computador que você quer, você faz todo o processo de visualização, e você sabe, começa a ver aquelas partículas vindo de algum lugar e formando aquele computador na sua frente. E como se aquilo fosse construindo na sua frente, como se fosse uma impressora tridimensional. E você sente prazer em ver aquela construção acontecendo. E você participa daquela construção. E depois você pega o produto final, sente o produto final, vê o produto final. Entende? Só que isso tudo tem que acontecer aonde primeiro? O silêncio. Esse é um princípio que nós chamamos de fusão. Né? Fusão é a união de mais de um elemento para formar um outro. Né? E os elementos, eles se atraem, os iguais se atraem. Por quê? Para eu ter uma água com açúcar na proporção ideal, eu tenho que colocar o açúcar na mesma proporção, senão fica açúcar no fundo. Tá? Então eu tenho que pensar que é uma fusão de elementos que não tem nenhum elemento diferente no meio que possa prejudicar. E no caso da criação, o que é? Uma dúvida, um medo, uma crença, um deixa para lá. Tudo isso é um elemento que você vai colocar. Quando você visualizar, ele vai estar lá, ele não vai conseguir dar o balanceamento. E quando não dá o balanceamento químico, na química, a parte física não existe. Ou vai existir algo que não é exatamente aquilo que você quer. Por quê? Porque em algum momento você deixou isso entrar e desbalancear. Só que veja, um desses elementos pode ser a boca aberta. A perda da energia necessária para que aquele terceiro elemento aconteça. Existe a questão da fusão. Né? A fusão, eu havia falado que para a gente ter uma transformação, a gente precisa ter, no meio físico, pressão e temperatura. Certo? Da mesma forma, na visualização, na criação, a gente tem que trabalhar no poder do silêncio o quê? A mente, que cria o poder elétrico, e o coração, que cria o poder maior, que é o magnético, que é o sentimento. Ele vai atrair aquilo que você sente, tá? Não vai atrair aquilo que você pensa. Muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, mas por que eu penso numa coisa e acontece outra comigo? Mas o que no fundo você estava sentindo? E se você trabalha muito forte a lei da atração, mais forte disso você tem. Então, a lei do silêncio, na verdade, ela é muito poderosa. Tanto para criar aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Por isso que é importante
visualizar e sentir exatamente a mesma coisa. Bom, como evitar então energias negativas, né, das palavras? Se você ouve um boato maldoso de alguém, está recebendo energia negativa. Se você está ouvindo um boato, você está recebendo uma energia negativa. E por aí por trás tem alguns caminhos, né? Primeiro recebe a mensagem e neutraliza. Absorve a energia e potencializa para o mal repassando-a. Então eu posso, se eu repassar essa informação, eu vou estar potencializando essa energia negativa. Aí vira uma bola de neve, né? É como se fosse um jogador de futebol chutando a bola. A bola é energia negativa. Eu chuto, o outro chuta até que faz o gol, né? Então, tomar um cuidado com isso. Então, recebe a mensagem, neutraliza, absorve a energia e não potencializa para o mal. Como que eu faço isso? Se eu ouvir a fofoca de alguém, ou alguém falando mal, eu simplesmente não vou falar isso para ninguém. Vou guardar comigo e pronto, acabou. Então, eu não potencializo essa energia. E se eu receber uma energia, eu posso mudá-la para o bem. Por exemplo, eu ouço alguém falar mal de uma pessoa e falo, não, mas veja, pode ser que de repente a pessoa pensou de uma forma diferente. Tudo bem que pode estar errado, mas vai saber o que a pessoa pensou, né? Então, o não julgamento é muito poderoso. Porque todas as vezes que você potencializa energias negativas, essas energias negativas começam a fazer parte do seu sentimento. Lembra daquele eu interior que eu falei no começo? Ele começa a morrer. Por quê? Porque você dá lugar ao ego e ele não consegue atravessar o seu ego. Então é muito perigoso potencializar situações, palavras negativas. Como evitar as energias negativas das palavras? Então, não levante suspeita, não fale mal de quem você não conhece. Na verdade, não fale mal de ninguém, não julgue ninguém. Né? Ninguém que está na... A não ser que a pessoa seja juiz. Mas se for juiz, vai ser juiz dentro daquele caso específico. Tá? E fique longe de pessoas que possuem atitudes negativas e profiram palavras negativas. E evite boato. Tudo isso cria na pessoa o hábito de falar. Falar demais e muitas vezes falar o que não deve. Quando a pessoa começa a falar demais e falar aquilo que não deve, ela simplesmente começa a não criar mais nada de bom na sua vida. Isso é um problema. Fale somente coisas positivas. Lembre-se, o silêncio vale ouro. Isso é um ditado. Silêncio vale ouro. A palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. O exercício do silêncio é tão importante quanto a prática das palavras. A língua pode ser a expansão do amor, como ela pode ser o chicote da alma. Você escolhe. Para o seu sucesso, o silêncio possui uma imensa energia de realização e as palavras podem ter um imenso poder de destruição. Não conte o seu segredo para outras pessoas, pois eles poderão repassar o segredo para frente e assim perder a energia de realização. Porém, não se cale diante de injustiça. Isso também é uma atenção que tem que ser dada. Então, Marcelo, então eu vou ficar quieto em absolutamente tudo. Não, se você vê uma injustiça aí, não. Porque aí aquela energia que você está potencializando positiva começa a virar dentro de você uma energia negativa, porque você viu uma injustiça e você se calou. Um exercício escute e avalie. Não fale imediatamente. Se você não souber o que falar, fica de boca fechada. Você está no meio de discussão e você percebe que a coisa não te leva a lugar nenhum, não fala nada, fica quieto. Por quê? Se você falar, você vai encher uma piscina de entulho? Não. Então, preencha o vazio com os assuntos quando tiver mais palavras produtivas, que realmente façam importância. Lembra, nós temos 2 ouvidos e somente uma boca. Você tem o direito de permanecer calado e tudo que você disser poderá ser usado contra você. A própria justiça já fala isso.
né? Para quem está sendo pego, né? Para quem foi pego. Tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então, use a energia do silêncio para tentar se livrar dessa enrascada, né? Então, a energia do silêncio é muito mais poderosa, muito mais construtiva do que a energia da fala. Vídeos budistas, né? E aqui tem uma equação de Einstein, né? Que ele fala que A é igual a X mais Y mais Z, onde A significa sucesso, o X significa trabalho, o Y significa lazer e o Z, boca fechada. Albert Einstein. Tem algumas frases interessantes aqui que eu quero compartilhar com vocês também. De Einstein. Penso novamente, e 9 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no profundo silêncio, e eis que a verdade me é revelada. Então não é forçando uma situação. Pôs a informação na mente, deixa quieto no silêncio. Deixa ela. A informação virá. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro, um provérbio chinês, né? Como a abelha trabalha na escuridão, o pensamento trabalha no silêncio. E a virtude trabalha no segredo. O vocabulário do amor é restrito e repetitivo, porque a sua melhor expressão é o silêncio. Mas é deste silêncio que nasce todo o vocabulário do mundo. Virgílio Ferreira. O silêncio é uma confissão. Olha, eu trabalhei a minha grande parte da minha carreira foi na área da qualidade. E na área da qualidade eu tenho muito tempo como auditor. E é engraçado que a gente aprende uma técnica, você faz uma pergunta para a pessoa está respondendo, você faz assim. Aí a pessoa, se ela está escondendo alguma coisa, ela tenta justificar. Aí ela fala mais, olha, mas é por causa disso, e você fica assim. Meu amigo, minha amiga, se ele estiver escondendo alguma coisa, ela vai falar. Ou vai te dar uma pista para você seguir. Então, a prática do silêncio é uma técnica de auditoria. E dá certo, te garanto. Há coisas que melhor se dizem calado. O silêncio fala mais do que 1000 palavras. O silêncio é um amigo que jamais te trai. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Leonardo da Vinci. E é isso. Eu tenho um exercício que eu queria ver se vocês querem fazer. Que é um exercício breve de meditação. E esse exercício que eu preparei aqui, ele pode te ajudar a desenvolver descobrir onde está um sentimento negativo. Então eu vou convidar quem quiser a fechar os olhos. E vocês sabem, dentro da prática da meditação, acionar as ondas θ. Como é que a gente aciona as ondas θ? Eu vou tirar o óculos para ficar mais fácil. Você leva o globo ocular aqui tentando olhar a sobrancelha, certo? E deixa ele aí. Aí você fecha a pálpebra e continua tentando olhar. Você vê que a pálpebra treme. Você conta até 10 e depois você volta o olho na posição normal, mas com as pálpebras fechadas, tá? Por quê? Quando você faz isso, você aciona as ondas θ. Esse é o melhor início de meditação. Fechar simplesmente o olho, relaxar, não é o melhor método. Por quê? Porque pode ser que você não atinja as ondas θ. E isso é uma forma de você atingir essas ondas, tá ok? Então, vamos lá. Isso, eu quero que você pense numa crença limitante, em algo que está te dando um problema, ou um medo que interfere na sua vida. Pensou? Então, vamos lá. Olhando para a pálpebra. Isso, fica olhando. Com o globo ocular, desculpa, com o globo ocular virado para a sobrancelha. Olhando para a sobrancelha. Levanta o olho e deixa para a sobrancelha.
Isso. Agora fecha a pálpebra e continua tentando olhar para cima. Você vê que a pálpebra ela tende a tremer, isso é normal. Eu vou contar até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, ainda com o olho fechado. Respire profundamente 3 vezes. Agora eu quero que você relaxe. Eu vou convidar você a relaxar. Respira profundamente na sua velocidade. Mais uma vez. Exala pela boca. Isso. Mais uma vez. Relaxe. Agora eu quero que você se sinta conectado com a luz, com os olhos fechados. Eu quero que você imagine uma luz penetrando de cima, pela sua cabeça e também por baixo, por todo o seu corpo. Eu quero que você sinta essa luz branca, como se ela queimasse o seu corpo. Isso. Agora estenda os seus braços. Imagine que agora você irradia essa luz como se você fosse o sol, para todos os lugares, para todas as pessoas. E se imagine estendendo o braço e irradiando essa luz de uma forma muito poderosa. Eu não sei como você vai fazer isso, mas eu sei que você consegue. Pergunte: tenho esse sentimento? Com que idade eu tive pela primeira vez? Com que idade eu tive esse sentimento pela primeira vez? Qual é a emoção que está associada a ela? Não tenha pressa da resposta. Faça somente a pergunta. De quem eu aprendi isso? Aonde eu ouvi isso pela primeira vez? Agora, em que parte do corpo ela está? Essa emoção. Essa emoção associada a essa crença. Em que parte do corpo ela está? Isso. Descubra em que parte do corpo ela está. Agora eu vou te convidar a trazer essa luz intensa para essa parte do corpo. Exatamente onde ela está, que você localizou e diga: eu limpo, eu transmuto esse sentimento por uma coisa boa. Imagine a luz transformando esse sentimento. Eu transmuto esse sentimento para uma coisa boa. Isso. Eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. Eu transmuto esse sentimento para uma coisa boa. E traga essa energia para dentro de você. Isso. O que eu preciso para me sentir bem e apoiado? Ficando positivo. Peça para o universo, para Deus, para quem a sua crença te permitir. Quais são as soluções possíveis para, a partir de agora, eu fazer diferente? Isso. E no 3, eu vou te convidar a abrir os olhos. 1. Tendo certeza de que você já descobriu qual foi a primeira vez que você ouviu, quem disse e onde está no seu corpo. 2. Tendo a certeza de que essa luz transmutou essa energia ruim por uma coisa boa. 3. Se sentindo bem, pode abrir os seus olhos. Quando você se sentir bem, pode abrir os seus olhos. Isso. Espreguiça, mexe o esqueleto. É isso, pessoal. Esse é um exercício da Christy. A Christy, ela é da Mind Valley, tá? Eu já fiz alguns treinamentos com ela.
E esse é um exercício rápido que ela faz, que eu acho muito interessante, porque o importante é você perceber quando você tem um medo, um sentimento ruim, no silêncio, só você e o seu eu. Quando eu escutei isso pela primeira vez, ou quando eu senti isso pela primeira vez, se foi uma palavra, quem foi que disse? E quando alguém diz alguma coisa para você, como por exemplo, você não é bom. Quando alguém importante para você diz para você que você não é bom, isso gera um sentimento. Então a palavra gera uma imagem, um sentimento. E isso fica preso em alguma parte do seu corpo. Normalmente atrás do coração ou na região da barriga. E aí você manda essa luz para lá e essa luz transmuta. E quando ela transmuta, a sua vida pode ficar diferente. É isso. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa palestra. É uma palestra simples, mas eu digo para vocês, não basta só imaginar, não basta só sentir. Tem que tomar cuidado com o que você fala, porque a criação está dentro da lei do silêncio. Abriu a boca na hora errada, você perde a energia de criação. Ou, como eu chamo, de energia de fusão. Eu queria agradecer a participação de todos e falar, pessoal, busquem no YouTube o vídeo que infelizmente eu não consegui passar aqui, chama O Farol. É lindo, vocês vão entender o poder que o silêncio tem, a mensagem que esse vídeo passa sem dar uma palavra.